Moro? Demorou. Um papo aberto com Sérgio Moro. Olá, hoje é um dia especial. Nós estamos inaugurando aqui uma transmissão de podcast. Nós vamos fazer isso com frequência para discutir questões que interessam a vida dos brasileiros. Tentar fazer isso de uma maneira em que a gente possa também discutir o problema, mas apresentar uma solução. Essa semana é uma semana especial. No dia 29 de fevereiro é o Dia Internacional das Doenças Raras. Então essa é uma data importante. Esse ano nós não temos 29. Escolheram 29 exatamente para essa sinalização, de que é uma situação incomum a doença rara. Agora, não é porque não tem 29 que a gente não vai dar uma atenção a esse tema tão importante, para tantas pessoas, inclusive aqui no Brasil. Então a gente está aproveitando esse dia 28 para mandar esse recado. Eu tenho aqui nesse nosso primeiro podcast a minha esposa, a Rô. A Rô não está aqui gratuitamente. Ela é advogada dessas causas. Há muito tempo ela atua para associações ou pessoas com deficiência e depois ela passou a atuar também nessas causas envolvendo pessoas com doenças raras ou associações de pessoas com doenças raras. Então ela tem uma atuação nessa área há vários anos e eu posso dizer aqui com bastante tranquilidade. Tudo que eu sei sobre isso, tudo que eu aprendi através da minha esposa. Foi um tema que sempre me tocou, porque envolve uma série de dramas ali pessoais e pessoas que precisam realmente de uma atenção especial. Do outro lado, a gente tem aqui o Denizar Viana, o doutor Denizar Viana. Ele é professor titular da área de medicina lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele também é médico, por isso doutor, mas eu vou chamar no decorrer aqui do nosso podcast ele de Denizar mesmo. Todo mundo está abdicando aqui dos títulos de ministro, doutor, essas coisas todas. E ele foi também secretário de Ciência e Pesquisa lá do Ministério da Saúde. Eu convidei ele para ele elaborar o nosso programa de saúde do projeto que eu estou preparando, com muitas pessoas, e vou percorrer o país para apresentar esse projeto e ouvir também sugestões dos brasileiros, desde que coloquei o meu nome como pré-candidato à presidência da República. Então, bem-vindos, vocês estão estreando esse podcast, e o que é importante, estão estreando e ainda com uma boa causa. Então, fico muito feliz pela presença de ambos aqui nessa data. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para vocês dois por que esse tema, doenças raras, pessoas com doenças raras, é importante para a nossa sociedade. Bom, primeiro, porque as doenças raras no Brasil, os dados mostram que são mais de 13 milhões de pessoas que sofrem de alguma doença rara. E, além das pessoas, envolvem as famílias das pessoas com doenças raras. Então, esse número por si só já mostra a grandeza e a importância desse tema. E porque as pessoas com doenças raras são também pessoas. Também tem que ter suas dignidades e suas necessidades respeitadas. Então, eu acho que é isso. Doutor Denizar, vou chamar só Denizar a partir de agora, para a gente ficar mais informal. Pode me explicar para o nosso espectador o que é doença rara? Como é que é considerado tecnicamente? Como é que a gente identifica uma pessoa com doença rara ou uma doença rara? O que a gente considera como tal? Doença rara é um conjunto de doenças, mais de 80% de origem genética, quer dizer, a pessoa já nasce com essa doença, muitas vezes ela vai se manifestar anos depois, mas o critério para se classificar como doença rara é definido por uma frequência muito baixa, uma ocorrência muito baixa dessa doença na população. E geralmente os países definem um valor, quer dizer, um número de pessoas para 100 mil habitantes. Existe uma regra para definir isso. A Organização Mundial de Saúde tem, os países definem. Então, o critério é a frequência, uma frequência muito baixa de ocorrência dessa doença na população. Mas quando a gente soma todas essas condições, como a Rosângela comentou, no Brasil já são 13 milhões de pessoas que padecem dessas condições.
Para o nosso espectador entender, você pode falar para nós uma ou duas doenças raras para a pessoa poder identificar? Uma que deu muito destaque recentemente é a chamada atrofia muscular espinhal. A criança nasce e, na forma mais grave, vai começando a ter paralisia nos primeiros meses de vida. E, se não for adequadamente tratada, ela evolui rapidamente para o óbito. Essa é uma condição muito crítica e tem que se fazer um diagnóstico precoce. Outras condições, como chamadas mucopolissacaridoses, são doenças em que há um depósito de uma determinada substância e acomete os órgãos, que também vai deformando, vai comprometendo o funcionamento. E são condições que hoje existem no nosso meio, existe tratamento e as pessoas hoje têm acesso a essas condições no Sistema Único de Saúde. Aquela doença que acometeu aquele físico famoso, né, o Stephen Hawking, qual que é a doença? Aquela é uma sigla, é uma condição neurológica degenerativa. Entendeu? Ela é rara, mas ela vai se manifestar, esclerose lateral amiotrófica, um nome esquisito, mas o que acontece? Uma condição neurológica que já vai acometendo na idade, geralmente um adulto jovem, vai começando a apresentar paralisias progressivas, até um estágio como aquele físico já estava praticamente na cadeira de rodas, sem condição de falar. É uma condição rara, ainda infelizmente sem um tratamento e com um prognóstico muito reservado. E um fator interessante é que a doença rara, às vezes, ela se manifesta numa fase, ou na adolescência, ou até mesmo numa fase mais adulta. Não quer dizer que a doença rara vai se manifestar nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida de uma pessoa. Né, exatamente, Tem o caso do General Vilas Boas, que acho que teve essa mesma doença, né? E ele apresentou os sintomas só já com mais idade, né? Eu tenho uma experiência que foi até o motivo que me levou a estudar e participar dessas associações dos portadores de doenças raras. O ano era 2012. Eu já era advogada também há muito tempo e eu fui procurada. Um médico de Londrina que fez essa mãe chegar até mim, porque eu tinha feito uma intervenção para uma outra pessoa, um outro aluno do MAPAI, do interior do Paraná, de Goiôerê. Ele tinha mucopolissacaridose e havia uma ação do Ministério Público, o Ministério Público ajuizava ações civil públicas, e a PAI perguntou: doutora, você não dá uma ajuda aqui? Eu falei: claro, a gente inseriu o menino na ação civil pública com o laudo desse médico. Aí esse médico de Londrina acabou me indicando com o meu contato para uma mãe do Paraná. E essa mãe chegou no meu escritório do seguinte, e contou o caso da filha dela. A filha dela tinha, quando ela me procurou, tinha uns 16 anos, mas a filha dela estudava sempre numa escola regular de ensino. Ela teve uma infância absolutamente normal, praticava esporte, exercícios, e ela estudou na mesma escola que eu havia estudado quando era nova. E aconteceu que durante o período escolar dela, ela começou a demonstrar que ela tinha dificuldade de acompanhar e alcançar os objetivos das séries, né? E começou que então a escola, e foram ver laudos, psicopedagoga, e ela ia evoluindo nas dificuldades dela. Teve o comprometimento neurológico, e a mãe então foi... E isso ela tinha 12 anos de idade. E ela conta essa história, que quando ela descobriu o diagnóstico da filha dela, que era com 12 anos, era a idade que a Ju, nossa filha, tinha. E eu falei: meu Deus, podia ser comigo. Aí, podia ser com qualquer um, porque essas doenças não escolhem qual família, né? Qual profissão, qual classe social, é para todo mundo. E aquilo me sensibilizou. E o que na época, doutor, me sensibilizou mais ainda é que para essa determinada doença tinha um medicamento, e esse mesmo medicamento não estava padronizado no SUS para essa doença. Mas esse mesmo medicamento estava padronizado no SUS por uma outra doença, que era a doença de Gaucher, também doença rara. Aí, revendo os... Mas, Constituição, direito de igualdade, como assim dá para uma doença e não dá para outra?
E daí que eu mergulhei nisso e fui entender todo esse sistema. Então, a doença rara, ela surpreende. Eu me lembro aqui, tudo que eu aprendi, como eu disse, eu aprendi com a minha esposa sobre isso, porque ela era advogada de associações que protegem, abrigam e que dão assistência a pessoas com deficiência, as APAES, a Federação das APAES, inclusive, e depois ela começou também a advogar para essas associações de pessoas com doenças raras e, às vezes, com as próprias pessoas, né, com doenças raras, para conseguir acesso à saúde, que muitas vezes era negado pelo nosso sistema de saúde, seja saúde ou seja ali medicamentos, né, para atendimento. E uma coisa que realmente me chamou a atenção nesse caso, que ela me contou, era aquela doença, era Niemann-Pick, né? Era Niemann-Pick e assim... que tem vários subtipos, né? Você tinha o remédio no SUS, mas forneciam para essa outra doença, Gaucher, como é que é? Gaucher, e não forneciam para Niemann-Pick. Daí assim, poxa, mas aí, quando a gente fala até assim, mas não tem um recurso, que uma coisa é não ter o medicamento, mas outra coisa, o SUS tem o medicamento e não fornece para aquela doença. Então, me parecia assim, uma coisa bastante injusta, né? Mas assim, talvez para a gente dar um passo primeiro, vamos supor, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, acontece na família delas. Um filho começa a apresentar alguns distúrbios, tal, etc. Qual que é o caminho que a gente consegue seguir para conseguir, por exemplo, diagnosticar alguém com doença rara? Qual que seria esse caminho? Muito importante a tua pergunta, porque isso é o momento em que a gente pode mudar a história natural da doença. Se o diagnóstico for precoce, muitas vezes você pode evitar a evolução para uma forma mais grave. O sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele está organizado. A porta de entrada é a atenção primária, é o Programa de Saúde da Família. O que tem que acontecer? O médico da atenção primária, ele tem que detectar que existem sinais e sintomas sugestivos de uma doença rara para encaminhar esse paciente para um centro de referência. No Brasil, nós temos alguns centros de referência espalhados, onde você tem geneticistas, testes genéticos para confirmar o diagnóstico, terapias apropriadas. E é muito importante, a gente não tem condição de espalhar esses centros de referência em vários lugares pela própria complexidade disso. O caminho se o familiar detectou que há sinais e sintomas que são atípicos, ele deve procurar a porta de entrada, que é a atenção primária, para que esse diagnóstico seja, pelo menos, a suspeita diagnóstica seja feita e o encaminhamento. A gente chama isso de referenciamento para esses centros de referência. Uma vez no centro de referência, vai confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento quando esse tratamento existir. É muito importante. Essa pergunta é fundamental, porque se nós tivermos políticas públicas de aumentar a conscientização da população em relação a essas doenças e permitir que elas tenham acesso ao sistema de saúde, a gente pode mudar bastante esse panorama no Brasil. E seria importante, então, doutor Denizar, se tivesse uma capacitação cada vez mais intensa dessas pessoas que atendem na porta de entrada do SUS. Perfeito isso. Se nós, como sistema de saúde, capacitarmos na ponta esse médico diante dessas, que são condições infrequentes, é muito mais fácil fazer diagnóstico de uma doença frequente, como um enfisema, do que uma condição rara dessa. Mas ele tem que estar preparado para isso. Então, nós temos que preparar o paciente para esse tipo de coisa, capacitando, porque é a porta de entrada para que ele possa fazer essa detecção e encaminhar. Isso faz parte da política, quer dizer, a gente tem que ter uma política pública voltada para lidar com isso. O diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, né? A gente até... As famílias têm pressa no diagnóstico, porque essas doenças, elas vêm com uma agressividade tão grande e a sequela, doutor, uma vez instalada, reverte? Na maioria das vezes, não. Então, assim, cada dia vale muito para essas pessoas, né? Então, é sempre uma luta, porque o diagnóstico demora. Depois do diagnóstico, descobrir o tratamento. Daí, aquela luta para incorporar, daí não incorpora, daí vai para o judiciário. E não dá para melhorar esse caminho. Tem que ter um caminho mais sério. Tem que ter um caminho Eu mais acho que sério. até para o espectador entender, né? Quanto antes você diagnostica a doença rara, antes você pode ter acesso ao medicamento e impede, se for uma doença degenerativa,
você vai interromper o ciclo de degeneração. Eu lembro muito, né? Acho que todo mundo assistiu aquele filme, O Óleo de Lourenço, né? Que conta lá o pai, a família, que o filho descobriu que tinha aquela enfermidade, a doença, e não tinha o remédio, e o pai acaba ajudando lá, de alguma forma, descobrir o remédio. E o remédio, no entanto, ele interrompia a degeneração, mas ele não conseguia reverter, infelizmente, né? Mas é aquele tipo de filme que você assiste, não tem como não se emocionar, e eu sou um cara meio durão, sabe? Mas quando assisto esse tipo de filme, eu normalmente escorre algumas lágrimas. Teve aquele outro também, acho que é Decisões Difíceis, que é um filme... Decisões Extremas. Extremas, que é um pouco mais recente, que envolve o John Crowley, é isso? John Crowley. John Crowley. E a luta dele para o laboratório desenvolver um medicamento. Sabe que a gente uma vez estava na Universidade de Notre Dame e a gente acabou conhecendo lá o John Crowley. E a Maggie, a filha dele. A filha dele. Ele, lá na Notre Dame, tem dentro da universidade um centro de pesquisa destinado a doenças raras. Doenças raras e um centro de Niemann-Pick. Acho que assim, né? Foi muito curioso, porque a gente se instalou no hotel e tinha uma pastinha assim, aos meus cuidados. E eu olhei, e eu tinha ido até lá por outro motivo com ele. E eu olhei e tinha aquilo no meu quarto. E eu falei, nossa, eu vim parar no lugar certo, né? E claro, eu fui pesquisar, fui lá conhecer tudo. E foi muito produtivo. Agora, tem uma coisa que o pessoal reclama muito, e com razão, na minha opinião, né? A dificuldade de você ter o acesso ao tratamento médico ou medicamentoso dessas doenças raras no sistema público de saúde. E aí eu queria ouvir vocês dois, como eu acho que o Denizar está na porta de entrada, começar por ele e depois passa por você. Como é que funciona, Denizar? Fez o diagnóstico, e daí? Eu vou até dar um passo anterior. Esse é o grande desafio, porque nós temos que ter uma política de saúde que trate desiguais de forma desigual. Porque já que é um percentual da população com a condição rara, menos frequente, nós temos que ter um olhar específico para isso. E para que a gente prepare o sistema, tenha uma política adequada para esses pacientes, nós temos que pensar em todas essas etapas. Nós temos que pensar em conscientização da população, em orientação em termos de triagem neonatal, porque na hora que nasce é que você consegue fazer o diagnóstico, o teste do pezinho. Ampliou-se agora o diagnóstico do teste do pezinho, onde você pode detectar. A gente já sabe que 80% das doenças são genéticas, é a hora de você fazer o diagnóstico. Esse é um momento. O outro ponto que a Rosângela já comentou é ter o médico capacitado na atenção primária, porque ele é a grande porta de entrada do sistema. Depois que isso acontece, nós temos que ter um sistema preparado também, de uma maneira sustentável, para oferecer esse tratamento. O grande desafio, Moro, é porque esses tratamentos são de altíssimo custo. É um custo unitário alto. Então, o sistema também tem que ter uma política adequada para adquirir esses tratamentos, com modalidades de contratualização que permitam a gente oferecer tratamento e, ao mesmo tempo, manter o sistema sustentável, do ponto de vista de longo prazo. E isso só acontece se a gente programar todas essas etapas, colocando o Ministério da Saúde como o protagonista desse processo. Ele tem que ser o condutor, é o maestro disso aí, para poder orientar toda a rede, para que a gente possa ter um acesso mais rápido ao tratamento. Isso hoje não está acontecendo porque há muita fragmentação nesse processo. A gente tem que melhorar toda essa linha de cuidado desse paciente. Falta um foco de política pública Perfeito. Nessas pessoas com doenças raras, porque já que eles são um número pequeno, né, relativamente pequeno, pelo menos comparado com o restante da população, eles acabam não tendo um atendimento prioritário dentro do sistema público de saúde. São 13 milhões que vocês mencionaram, mas, vamos dizer, nossa população são 220 milhões e esses dramas pessoais muitas vezes passam ao largo do restante da população. Mas explica o seu papel, né, como advogada para, por exemplo, atender a uma pessoa com doença rara que tentou lá no Sistema Único de Saúde. Tem muita coisa sobre isso. As pessoas entram na justiça, pedir liminar, pedir decisão. Às vezes tem até uma crítica em relação a isso. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Posso, mas eu preciso dizer que esse caminho de buscar na justiça
é o pior dos caminhos, é aquele mal necessário, mas e no ambiente para atender as famílias, obviamente que se faz isso, ninguém vai bater a porta na cara da família. Agora, o que eu sou uma defensora incondicional do trabalho das associações, sabe? Porque as associações, né, elas são, na sua maioria, formadas e pelas próprias pessoas envolvidas com aquele seu ente familiar ali que possui uma doença rara. E para essas pessoas não tem fronteira geográfica que existe, né? Tem pais que vivem cruzando os oceanos, tem um tratamento, uma descoberta, uma nova terapia. Então, assim, como essas organizações da sociedade civil, as ONGs, que, né, hoje nós chamamos de organizações da sociedade civil, que tem uma lei especial só para elas foram ficando cada vez mais especializadas. E ali eu acho que é um nicho muito importante para a gente entender as necessidades e para a gente colaborar na implementação de políticas públicas. Só que essas associações, elas nem sempre são ouvidas. Aliás, na maioria das vezes não. Elas querem ser ouvidas para além de uma consulta pública que abre no site da Conitec. Aliás, é interessante, porque no site da Conitec, a Conitec é a comissão que vai decidir se vai incorporar ou não o medicamento. E ela abre um campo, qualquer um pode participar da audiência do pedido, formular um pedido, pode se manifestar, né, que é a manifestação da sociedade civil. Só que para uma família, ou até para uma associação com menor estrutura, tem que contratar um mega perito expert no assunto, porque é uma pauta muito técnica. Então, a minha defesa junto dessa pauta é cada vez mais ouvir as associações, cada vez mais ouvir as famílias. Não que você vai deixar o emocional tomar a decisão da política pública, mas você tem como aprender muito com eles, né? Por exemplo, tem médicos que... E eu escuto isso de mães, de pais, porque eu participo dos encontros das famílias que vão debater, trocar experiências, porque envolve fonoterapia, envolve psicólogo até para os outros membros da estrutura familiar, né? Então, a gente escuta muito essa troca de experiência deles. Para o meu filho esse medicamento funcionou na questão da convulsão, esse não funcionou. Então, assim, é muito enriquecedor, Então, eu sou a defensora das associações e que são os porta-vozes das famílias, né? Eu acho até que a questão da associação acaba funcionando também como uma espécie de conforto para a família, né? Porque eles acabam dividindo os mesmos dramas, unindo esforços para resolver aquele problema que é comum ali nas famílias. Mas, principalmente, quando tem uma pessoa com doença rara na família, não é só ela que sofre, né? A família em volta, ela também tem um drama ali que ela precisa de um amparo. A mãe, geralmente, tem que abrir mão da sua atividade profissional. Às vezes, o casal não tem uma estrutura emocional forte diante de um diagnóstico gravíssimo, e às vezes a família se desfaz. Então, quando vai tratar mas voltando para a estrutura do SUS, que foi onde a gente começou aqui esse último assunto, na minha percepção, doutor, veja se eu estou certa, esse tema ele merecia ter uma secretaria só disso, porque ela precisa... as palavras-chave, eu sempre costumo dizer, são multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, né? Ninguém consegue tratar o paciente da doença rara só numa determinada área, porque envolve muitas outras. Seria, assim, quem sabe, doutor, um caminho, uma secretaria? É uma boa proposta, porque se nós estamos lidando com uma condição com muitas especificidades, nós precisamos de uma secretaria com toda essa competência para lidar com isso. Isso seria um primeiro ponto. Dentro da organização dessa política, de ter uma secretaria dedicada, dentro da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, uma secretaria dedicada a essa condição. Exatamente para que a gente possa organizar a rede assistencial, identificar os medicamentos, quais são os medicamentos prioritários, porque a gente sabe também que muitas vezes não é possível, num primeiro momento, incorporar todos os medicamentos, mas se define por prioridades. Muito bem lembrada a questão da judicialização. A judicialização é um termômetro de que está faltando alguma coisa na regulação. Ela tinha que ser a exceção e não a regra. Agora ela é a regra para várias condições. A gente tem que tentar inverter isso. Exato. Uma secretaria seria o ponto de partida para essa organização.
Nós temos também que rever as linhas de financiamento para esse tipo de... Porque se a gente está lidando com terapias de alto custo, o mundo inteiro, principalmente os países de acesso universal à saúde, como Reino Unido, Canadá, cria uma política específica para a doença rara, em função da própria especificidade disso aí, né? Exatamente. E com isso você define de onde vem o recurso para custear isso, define como vai ser a linha de cuidado desse paciente. Nós temos alguns legados agora, utilizar mais telemedicina para dar... Nós temos 200, 300 geneticistas no Brasil. Como é que nós vamos dar acesso a esse paciente ao geneticista? Então, pelo que eu entendi aqui, porque eu vejo muita crítica a esse negócio da judicialização, do pessoal entrar na justiça para conseguir, às vezes, um medicamento de alto custo. Mas, no fundo, eu sempre pensei também assim, olha, isso é mais uma consequência de algo que não está funcionando, como vocês dois colocaram, do que propriamente um desejo, porque eu nunca vi um pai de família querer entrar na justiça para conseguir um medicamento. O que ele quer mesmo é conseguir o medicamento na rede pública de saúde, no SUS. E pelo que você está falando também, se o governo concentrar essas compras, na prática ele consegue esses medicamentos por um preço muito mais baixo do que se ele entrar na justiça, do que se o pai entrar na justiça e conseguir lá uma liminar para comprar um medicamento específico. É isso, então? É isso. Não só isso, mas é isso, né? Essa soma de inconsistências de como o SUS está funcionando hoje para o atendimento das pessoas com doenças raras, que desencadeia nessa excessiva demanda do Poder Judiciário. Agora, a gente tem que entender, e não pode, em absoluto, culpar as pessoas por baterem na porta do Judiciário, porque... E é preciso que elas vão, porque elas têm o direito de querer receber o tratamento. A saúde é para todos, elas são cidadãs, elas contribuem com o erário. Batem na porta no judiciário por tanta coisa errada, né? De gente que foi presa, bandido, gente que roubou, para conseguir lá às vezes consegue até benefício, né? Então, assim, vai culpar o pai que busca um medicamento para o filho. O que a gente tem que fazer realmente é tentar resolver esse problema de outra maneira. Mas, enfim... a gente está fazendo mais uma vez esse programa hoje, esse podcast, para a gente lembrar o Dia Internacional das Pessoas com Doenças Raras. Tá? Não tem o 29 esse ano, mas não por isso a gente vai deixar de fazer, agora nesse dia 28. E eu estou muito contente de ter ouvido os dois. Vou tomar a liberdade aqui de passar a palavra para cada um para suas considerações finais e sua mensagem para as pessoas com doenças raras e familiares que vivenciam esse drama. Começando aqui pelo Denizar. Eu acho que é uma oportunidade da gente exaltar que o SUS é a maior política pública de inclusão social desse país. E ele tem que ser inclusivo. Ele tem que trazer para o acolhimento, para o cuidado, todos os pacientes que necessitam desse sistema. Então, faz todo sentido, nesse momento de comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras, apresentar como plano de governo, do seu governo, uma política específica para essa condição. Isso é uma inovação, porque isso não está sendo tratado. Houve a edição, em 2014, de uma política para doenças raras, de integralidade, mas ela parou na parte do diagnóstico. Ela não avançou na questão do tratamento. Não adianta a gente fazer o diagnóstico e não oferecer o tratamento. É claro que oferecer tratamento para essas condições não é trivial, mas daí a necessidade do sistema de saúde se programar, se preparar para oferecer isso. Então a política ainda está capenga, o que nós queremos é avançar com essa política para realmente tratar os pacientes e fazer com que o SUS dê acesso com qualidade e que mantenha esse sistema sustentável para cada vez atender mais essa população. Eu fico feliz de ver que você, Sérgio, convidou uma pessoa assim, altamente capacitada e que conhece toda a estrutura do SUS, além de ser médico, excelente profissional, professor, e não vou ficar aqui lendo o currículo do doutor. Então, isso é muito importante e eu acho que está chegada a hora desse tema, ganhar uma pasta, uma secretaria especial. Eu acho que é chegada a hora de diminuir os gargalos e diminuir o tempo do diagnóstico dessas pessoas até terem, né, o seu diagnóstico com doenças. E nisso o doutor aqui tem expertise para pôr em prática. E é uma coisa que falávamos, né, é gestão,
é o que num período muito curto de prazo pode ser implementado. Sonho com um dia que as pessoas tenham um aplicativo, né, com todo o seu histórico, dos seus exames e do seu trajeto no SUS, do Sistema Único, até ter o seu diagnóstico e o seu tratamento. Lembrando também a importância para pensarmos juntos de colocar uma disciplina, um módulo nos cursos da Faculdade de Medicina sobre esse tema. E isso é o exemplo da interdisciplinariedade, né? Por mais esse motivo, as doenças raras elas não caminham sozinhas, isoladas dos outros temas. E eu saio daqui bem satisfeita que a gente teve essa boa conversa e vão sair excelentes projetos. E estão todos convidados aí a participar, mandar sugestão através das suas organizações. A gente vai divulgar em breve o programa da área da saúde e a gente vai inserir essa divulgação. Tá? Eu queria aqui agradecer ao espectador, ao ouvinte por ter nos acompanhado. Nós vamos fazer mais podcasts, tá? E, no fundo, a gente sempre vai fazer isso. Vamos falar sobre uma boa causa, né? Vamos ouvir um problema que as pessoas estão passando e vamos tentar propor aqui as soluções, sempre para a gente poder apontar para um caminho, para o futuro, para o nosso Brasil. Então, muito obrigado. Moro? Demorou. Um papo aberto com Sérgio Moro.